Saudações Duques e Duquesas Tricolores, aqui quem fala é Duque Tricolor para mais esse vídeo. E hoje a gente vai falar sobre a informação dada através do GE, do Globo Esporte, que diz: Fluminense tem dois jogadores pré-convocados para a Copa do Mundo. Você sabe quem são? É o volante André e o zagueiro Nino estão na relação enviada por Tite à FIFA para o Mundial. É aquela relação entre 55 jogadores. Então não acho que realmente o Tite e o André tenham alguma chance de estar nessa seleção brasileira atual. Tudo bem? Vamos falar um pouquinho mais sobre esses dois aí. Eu já fiz vídeos, já vou deixar logo no início do canal, para vendo aqui, sobre esses dois cards. Eu vou comentar bem resumidamente cada um dos dois, fazendo uma pausa de triplo C. Minhas percepções sobre essa situação toda, tá bom? O Nino, para quem não sabe, o Nino foi o melhor jogador da Olimpíada. Ele participou de uma Olimpíada e ganhou uma Olimpíada. Ou seja, na minha concepção, é o mínimo do que o Tite deve fazer, é colocar o Nino entre os 55 jogadores, muito por conta da sua participação vitoriosa da Olimpíada. O título que a gente não tinha, a gente já tinha Copa do Mundo, títulos da Sul-Americanos, Campeonato, Copa América, Copa Sul-Americana. Então, ou seja, realmente falando, sem o Nino, eu acho que o Fluminense não ia ser campeão da Olimpíada nunca. Eu não tenho nem possibilidade, tenho certeza que isso daí realmente aconteceria. E ele foi justamente considerado um dos melhores zagueiros dos anos anteriores. Esse ano nem tanto, mas dos anos anteriores. Ele foi considerado o melhor, se não um dos melhores, se não o melhor jogador de 2019, 2020 e 2021. Realmente foi muito por conta do Nino que o Fluminense não foi rebaixado nos anos que ele teve mais problemas, como por exemplo o ano inicial do Nino no Fluminense, acho que foi 2018. Então, ou seja, o Nino, pensando muito no Fluminense, pensando muito no que os técnicos observam, é um ótimo jogador, ele realmente é muito visado por tudo que ele tem. Então, na minha concepção, Nino está nessa pré-convocação, está válido, e eu não tenho nem que reclamar do Tite com isso. Antes de falar sobre André, eu quero fazer dois pedidos para você. O primeiro é o triplo C, que é curte, comente, compartilhe. Isso daí me ajuda no engajamento do meu canal. Pô, eu tô agradecendo muito, porque realmente eu nunca pensei que eu ia passar de 40 inscritos. Eu tô com 42 inscritos. E a outra é se inscrever no canal, para realmente mostrar justamente como é que eu tô, qual é o tamanho do meu canal para a torcida tricolor. Tudo bem? Pô, muito obrigado mesmo a todos que estão me ajudando. E caso não realize nenhum outro, você não realize nem a inscrição e nem o triplo C, o Fluminense vai cair para a Série C. Você quer que o Fluminense caia para a Série C? Você quer que o Fluminense continue disputando o G4 e torcendo para chegar no G3 por conta do nosso dinheiro que não é de grátis. Então, vem para mais esse vídeo e outros vídeos no canal. Então, só bora. O André, por outro lado, ele não jogou a Olimpíada. Ele não tem quase nenhuma convocação na seleção, só tem seleção de base mesmo. E ele realmente foi considerado um dos melhores volantes do ano anterior. Até me lembro que, tipo, era óbvio que o André ia ser considerado um dos melhores volantes. Olha que no ano anterior tinha Gerson. E realmente o André foi melhor do que o Gerson. Insanamente falando. Então, realmente, mostra justamente que o André merecia muito estar nessa lista. Para quem não se lembra, com o Jorge Jesus, muito com o Jorge Jesus, o Flamengo, ele tinha, até mesmo 2 anos atrás, o Flamengo tinha como primeiro volante, jogava muitas vezes como primeiro volante, o Gerson, para deixar justamente, por exemplo,
o Everton Ribeiro como segundo volante. Então realmente era isso, né? Era insano. Porque a gente tinha um jogador muito ofensivo como primeiro volante, como o Gerson, que realmente jogava muita bola, mas mesmo assim, quem disputava parelho a parelho com ele era o André. E realmente, tanto que, meu Deus do céu, o André continuou jogando muita bola. Muita bola. E a outra coisa é justamente isso, né? Mesmo ainda novo, com 20 anos, né? 2 anos a menos do que o 21 anos, um ano a menos do que o Vinícius Júnior. Ele tem muito a se mostrar. E na minha concepção, o André só não está nessa lista, realmente, só não vai estar nessa lista final de 26 jogadores, muito por conta de todo o processo que a imprensa tem feito contra os jogadores de qualquer clube que não seja o Flamengo. Tanto que eu não concordo, por exemplo, com o Pedro. Eu não concordo com o Pedro. Eu acho que tem jogadores melhores ali, realmente que merecem muito mais do que o Pedro. Como, por exemplo, o próprio Pedro Raul, que joga num time podre como o Goiás, mas está entre os artilheiros do Brasileirão. Se o Pedro Raul fosse jogador do Flamengo, ele ia ser convocado e muito toda hora. E o Pedro não foi convocado recentemente. Ou seja, realmente falando sério, é muito difícil entender as métricas que o Tite faz para falar quem deve ou não ser convocado para a seleção brasileira. Minhas percepções finais e minhas considerações finais sobre esse caso. Minhas percepções finais é o seguinte. É certo que o Nino e o André não vão estar entre essa relação de 26 jogadores. Muito certo, nenhum dos dois vai entrar. Eu não acho que seja culpa de um ou de outro, que realmente não entre. Eu acho que a métrica do Tite é muito mais sobre o elenco que ele já tem formado desde lá de trás, com apenas uma exceção que foi o Pedro, no Fluminense, do Flamengo, né? Para você ver, os dois maiores artilheiros do Brasil, que é o Cano, que não é brasileiro, e o Pedro Raul, sequer foram falados pelo Tite em qualquer momento. Ou seja, eu gosto muito daquela frase que futebol é momento. Tem muita gente que fala isso, né? Futebol é momento, e futebol sendo momento, nós devemos chamar. E na minha concepção, se realmente futebol é momento, o momento seria de André. Completamente André. Não de Nino, mas sim de André. Sendo esses 26 jogadores. Se ocorrer alguma lesão, eu acho que se ocorrer alguma lesão com volante, o André ele vai estar relacionado entre esses 26. Eu acho que ele é o primeiro cara que se tiver alguma falta de volante, ele vai estar lá como cara que vai sustentar justamente isso tudo. E aí eu pergunto para você o seguinte: André merecia realmente uma vaga? É justamente isso que eu falo. Muito obrigado a todos que assistiram. Eu fico por aqui. Faz o tempo você para mim. Curta, comente, compartilhe. Também se inscreva no canal. Saudações tricolores. Falou, valeu e tchau, tchau.